Isso. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus nesse instante, buscando a inspiração da espiritualidade superior. Nesta semana está completando um ano que os nossos estudos estão sendo feitos nesta plataforma virtual. E a gente fica feliz, sim, porque encontramos um meio de continuarmos estudando, de continuarmos dando sequência ao nosso compromisso com a doutrina espírita, de nos mantermos sempre esclarecidos cada vez mais, de acordo com as propostas que a vida vem nos ofertando, para que tenhamos sempre o bom senso, uma reflexão mais profunda, que ela seja, assim, não tão superficial quanto os problemas que nos cercam. Então, nós pedimos a Jesus, nesse instante, nesse momento, onde o nosso grupo todo vibra na mesma sintonia, que a paz do nosso Pai Celestial esteja com todos, em todos os lares, trazendo-nos saúde, trazendo-nos a tranquilidade para uma convivência pacífica, até que possamos novamente voltar às nossas atividades com a presença física. Permita, Senhor Jesus, que nesta tarde e noite possamos entrar um pouco mais nos domínios do conhecimento geral, da mediunidade, nos circuitos mais vulgares da vida, do convívio social, observando o quanto ela está presente no nosso dia a dia e o quanto podemos tirar grandes proveitos, grandes ensinamentos, se conseguirmos moldar o nosso procedimento a partir do entendimento dessas propostas. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos fortaleça, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, nós estamos aí no capítulo 19 do livro Nos Domínios da Mediunidade. E no capítulo 19, ele é intitulado Dominação Telepática. A dominação telepática, ela é um meio utilizado por muitos espíritos obsessores. Eles conseguem anular a nossa mente, o nosso pensamento, a partir de uma vinculação perniciosa ao qual a gente vai cedendo lentamente, porque gostamos da presença dos obsessores, porque pensamos e temos os mesmos valores, e isso nos faz ficar como conduzidos pela mente desses espíritos. Uma vez eles pensando, eles acabam fazendo com que a nossa mente ressoe. É como uma transmissão. É como dois instrumentos que naquele momento estão no mesmo canal. Então, um vai transmitir o que o outro estiver processando. No caso da obsessão, quando alguns espíritos têm acesso ao nosso consciente, eles conseguem, mesmo não estando presente fisicamente, a gente pode falar físico, porque o perispírito é de constituição física, eles estando distante ou uma certa distância, eles conseguem teleguiar a nossa mente. Eles conseguem fazer a nossa mente entrar num torpor, num sono induzido, que faz com que a gente, aos poucos, perca parte da nossa lucidez e não preste atenção naquilo que seria essencial. O que acontece muito em reuniões públicas de evangelho, em reuniões de trabalho espiritual. Observamos também que alguns encarnados desenvolvem essa mesma ação. Eles comandam tanto a mente daqueles que compram as suas ideias e valorizam as suas ideias, que, de certa forma, eles vão teleguiando essas mentes hipnotizadas pelo seu carisma. Então, são aquelas pessoas que defendem personalidades sem discutir se aquilo que elas estão defendendo é ético, é moral, é certo ou é errado. É o poder magnético que alguns seres desenvolvem, mas voltados para suas atividades menos edificantes.
Quando nós tivermos esse poder desenvolvido e estivermos moralizados, nós vamos direcioná-los aos tratamentos magnéticos da cura, à libertação de processos obsessivos e não à escravidão do pensamento humano, evitando com que essas almas percam a oportunidade de se libertarem através de reflexões positivas. Então, na semana passada, nós fomos, né, a Ângela deixou marcado para nós, até o último parágrafo da página 184, quando a nossa irmã Anésia, depois que o companheiro trata ela de forma até rude e prepara-se para sair, dando desculpa que estava saindo para os seus negócios, ela então percebe, né, e começa a lembrar que negócios que nada, é uma nova mulher, é uma pessoa que está infiltrando na nossa família, que está trazendo para nós toda uma dificuldade de comportamento do Jovino, e ela trata mentalmente, né, como a nossa irmã Teonília fez diante de Aulos, colocando ela como se fosse uma pessoa perdida, uma pessoa irresponsável, uma pessoa que vem para destruir, mas, na verdade, ela é uma proposta que Jovino aceitou. Então, não é ela a única responsável pelo comportamento do nosso companheiro. Quando acontece algo nesses termos, há um parcelamento de responsabilidade daqueles que emitem a proposta e daqueles que compram essa ideia, que trazem para a sua realidade e começam a vivenciar. Então, Jovino saiu, ela ficou, né, um tanto quanto triste com aquela posição que nada, e começou a refletir. Então, nós paramos nesse ponto quando ela diz: lembro-me dela, sim, refleti agora, em franco desespero. Reconheço-a, é uma boneca de perversidade. Há muito tempo vem sendo um veículo de perturbação para a nossa casa. Jovino está modificado, abandona-nos pouco a pouco, parece detestar até mesmo a oração. Ah, que horrível criatura, um adversário qual essa, que se miscui em nossa existência à maneira da víbora traiçoeira. Se eu pudesse, haveria de esmagá-la com os meus pés. Mas hoje guardo uma fé religiosa que me forra o coração contra a violência. Então, a gente já vê aí um benefício da fé. Mesmo sentindo-se prejudicada, sentindo-se perseguida, humilhada, ela reserva um procedimento de não vingança, de não destruir o outro ser. Mas vamos desdobrar um pouco mais o quadro. À medida, porém, que Anésia monologava intimamente em termos de revide, ela falou que não ia pisar sobre ela, mas havia ali uma disputa de interesse. Ela querendo resgatar o companheiro e a aventureira, agora, né, nessa relação, querendo levá-lo para o convívio com ela. A imagem projetada Tarcísio, de longe. Pois não, Ângela. mas isso não deixou de ser uma violência, né? Não foi a Sim, violência física, foi a violência do pensamento e do sentimento, né? pois é. E é muito difícil a gente agir nessa hora. Ela está reagindo como uma pessoa que foi, de certa forma, magoada. Agora, nessa hora, você ter uma postura para agir é muito difícil. É o que os espíritos trabalham. Eles querem que a gente passe a agir. Mas a reação em nós ainda é quase que automática. É como se nós descêssemos aos níveis animais, que só sabem reagir diante das oportunidades da vida.
A ação deles é limitada porque ela é conduzida apenas pelo instinto. Mas nós temos inteligência, nós temos informações, e mesmo uma realidade como essa pode estar envolvida em grandes dramas da espiritualidade. Nós não podemos, ela sendo a esposa traída, a frequentadora, esposa fiel, mãe dos filhos, mas os outros dois envolvidos direto também são filhos de Deus. Também têm o mesmo direito de errar, porque são espíritos imperfeitos. E aí é difícil a gente achar isso. Porque quando nos sentimos injustiçados, desconhecemos a justiça de Deus. Porque existe injustiça e existe injustos, mas injustiçados não. A experiência que vem até nós vem para nos fazer crescer, vem para nos fazer desenvolver entendimento. E ali o que eles estão vendo nela? O sentimento da mulher ferida, que foi abandonada provisoriamente pelo esposo, que não compartilha do mesmo sentimento que ele tinha tempos atrás. Então, começa a se sentir ameaçada. E um animal ameaçado agride. Naquele momento, mentalmente, ela está agredindo. Eu não posso pisar em cima dela, mas se ela estivesse à minha frente agora, eu tiraria satisfações, eu agiria para cima dela, o que todo mundo ia considerar normal. Mas não a espiritualidade a quem ela buscou auxílio. E aí começa um desafio muito grande de entendimento e de trabalho. Quando ela começa a fazer esse monólogo, esse pensamento, a lembrar daquela mulher, o que acontece? A mulher que empolgava o espírito de Jovino, ali surgia agora visivelmente materializada aos nossos olhos. Novamente, aquela aparição, aquela criação mental surgia. Não era o espírito desta mulher desdobrada, era apenas a idealização que o companheiro criava, porque ele vivia pensando naquela nova companhia, ele estando em casa, estando no trabalho, estando com a esposa, estando com a outra companheira agora, ele só pensava nela, ela era o foco do seu pensamento. Então, ele materializou o pensamento a tal ponto que esta imagem surgia diante da esposa. Aí a gente vai pensar assim, mas por que diante dela? Se que quem pensa nessa criatura é o esposo. E ela está pensando em quem agora? Não é com o mesmo sentimento do esposo. Ela está pensando porque ela conhece, lembra que ela fala lá atrás? Lembro-me dela, sim. É uma boneca de perversidade. Ela conhecia. E agora ela começa a pensar num confrontamento. Quando ela entra naquele pensamento sintonizado com aquela mulher, ao qual o companheiro havia criado mentalmente a sua forma e alimentado pelo seu desejo, a forma pensamento se faz presente. Surge diante dela. E as duas, olha o que a aula está dizendo, que André Luiz está dizendo, aquele que narra, passaram a contenda mental. Ela está pensando em desafiar. Começa a imaginar as reações que isso pode ter. Normalmente, aquela forma mental que está sendo alimentada pelo sentimento do esposo e onde marido e mulher respiram no mesmo hábito de pensamentos e criações, aquela forma mental que é uma criação eletromagnética do pensamento do marido começa a interagir com ela, a tomar uma posição de adversidade. Tudo isso num campo virtual. Qualquer pessoa que chegasse na casa de Anésia ia ver ela sentada, pensando consigo mesmo. Somente os espíritos que estavam ali conseguiam analisar a profundidade do caso.
E ela começou, né, a sentir mal com a presença daquela aparição. Lembranças amargas, palavras duras, recíprocas acusações. Então, tanto a imagem como a nossa companheira encarnada começaram a se digladiar mentalmente. Novamente, vamos falar, mas a imagem não tem mente, mas ela está projetada, alimentada pelo pensamento do companheiro e forrada dos sentimentos infelizes da nova companheira. É uma projeção de si próprio. Quando nós estudamos a mediunidade e vemos pessoas que eram consideradas duplas, né? Nós temos, por exemplo, Eurípides Barçanufo, que, estando dando aula no colégio Allan Kardec, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, tinha a capacidade de fazer uma separação entre o corpo que ali estava e o perispírito materializado em outro lugar para ações e retornava naturalmente. Era um fenômeno de bilocação. Nesse caso, não há um fenômeno, o perispírito não se desprende, mas uma forma mental gerada tem vida enquanto aquilo for alimentado. E tragam isso para a nossa realidade. Todos os casais que enfrentarem problemas como esse da nossa companheira Nésia têm dentro de casa um verdadeiro duelo de energias mentais, aonde alguma coisa vai repercutindo, aumentando, e a gente fala, nossa, os obsessores estão me estimulando, e também as criações mentais, as aspirações, as nossas casas, as nossas residências, locais de trabalho, são cheios de criações mentais, daquilo que nós aspiramos. Quanto mais pensamos e damos vida, mais esses átomos que compõem essa criação vão se aglutinando ao ponto de alguns deles materializarem ou somatizarem na nossa própria realidade. É assim que o pensamento em doença plasma doença, e o pensamento em saúde plasma saúde. É assim que o pensamento inferior nos limita e as aspirações superiores nos possibilitam todo um campo muito maior de conhecimento e de ação. Então, nós não conhecemos nada sobre o pensamento. O pensamento é a maior força do universo. Ele tem a capacidade de criar, de gerar recursos, de atrair para si próprio uma série de movimentações que podem ser favoráveis ou depreciativas. A partir do momento que eu estou num lugar e não sei o que eu estou fazendo ali, o meu pensamento é um fator de poluição. Ele traz uma série de energias que vão destruir a tranquilidade, que vão destruir a própria funcionalidade daquele lugar. É por isso que um funcionário que esteja insatisfeito contamina uma série de outros, porque as suas criações mentais, as suas palavras, que são propagações de energia, vão diminuindo a ação daqueles que estão ainda em dúvida, inseguros, imaturos, e acabam contaminando a todos. Nós precisamos ter meta para o pensamento. Preservar a nossa mente das criações infelizes. Mas, nesse caso, nosso companheiro Jovino, pouco esclarecido, estimulado agora por uma companheira mais jovem, pensava nela constantemente, uma auto-obsessão. E o pensamento dele toma a forma dela, que é alimentado pela sua própria energia e a energia da mulher que o teleguiava mentalmente, é uma dominação telepática, fazia com que esta criação mental tomasse uma vida fictícia, uma vida temporária, uma vida mental. E nessa vida mental ela irradiasse toda uma energia para a companheira Anésia, que se enfraquecia. Alguém já ouviu falar, né, da macumba? O que é a macumba, na verdade? É você oferecer uma série de itens que vai ser retirado uma energia
que vai ser metabolizada e direcionada para a destruição. Macumba, do dialeto Congo-Cumba, trabalho espiritual, um mau trabalho espiritual. Um pensamento ruim é uma macumba. Um pensamento negativo destrói. Quando pensamos em alguém de forma negativa, envolvemos essa pessoa em fluidos negativos, que podem ou não serem absorvidos, dependendo da conduta ética e moral desta pessoa. A esposa atormentada passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas. Aquela criação mental começava a lhe trazer mal-estar. Imagina mesmo se Jovino estivesse em casa. Ele pensando agora na amante e o pensamento dele estimulando aquela criação, a esposa começava a sentir mal-estar, dor de cabeça, dor no corpo, uma tensão cerebral muito grande, porque o pensamento dele influi na saúde dela, e o pensamento dela influi na saúde dele. E criamos elos de saúde, de tal forma que quando há um casamento de ideais e de propostas, em alguns casos, quando um vem a desencarnar, o outro logo desencarna, porque um sustenta o outro na questão vibratória da própria criação da saúde. Quanto mais se dilatavam os pensamentos de revolta e amargura, mais se avultava o desequilíbrio físico. Quanto mais raiva ela tinha, mais mal ela passava. E isso é natural. Quanto mais a gente tem raiva de alguém, somos nós que estamos nos envenenando. Às vezes a pessoa não está nem sentindo, ela não está sintonizada. É a proposta que Divaldo fala, eu não tenho inimigos. Quem quiser ser meu inimigo, que seja, mas eu não sou. Então a vibração que ele emite para mim, nem a mim chega, porque eu estou vacinado contra esse tipo de pensamento. A partir do momento que a gente vive com pensamento, ou buscando viver com pensamento superior. Teonília, espírito, afagou a carinhosa e informou ao nosso orientador. Há muitas semanas, diariamente, se repete o conflito. Temo pela saúde de nossa companheira. Imagina ela passando esse mal, aquela tensão mental, a raiva prosseguindo, daqui a pouco ela tem um derrame cerebral. Aí a gente vai falar assim, mas a mágoa faz isso? Faz. O sentimento de traição, a dor, nos adoece. Porque nós estamos criando um veneno e sorvendo ele. E ainda assumindo as projeções de outras mentes. Aulos deu-se pressa em aplicar-lhes recursos magnéticos de alívio. E desde então, as manifestações estranhas diminuíram até a completa cessação. Como que aquela manifestação visual acabou? Quando ela, Anésia, relaxa o pensamento com a emissão fluídica dos benfeitores. Eles começam a implantar nela uma nova ideia, ela lembra da mãe que está doente, da filhinha que está esperando para o culto no lar. Então, essa mudança de pensamento tira ela daquela frequência. E a aparição mental que ela estava atraindo porque estava no mesmo pensamento do companheiro, só que numa frequência diferente, ele está num pensamento de desejo de estar perto e ela de um desejo de um revide, de uma afronta, aquela visão cessa por completo. Jovino, peraí que eu pulei uma parte. Efetivando o reajustamento relativo de Anésia e percebendo a curiosidade, o assistente esclareceu. Jovino permanece atualmente sob imperiosa dominação telepática, a que se rendeu facilmente, e considerando-se que marido e mulher respiraram em regime de influência mútua, a atuação que nosso amigo vem sofrendo envolve a Anésia, atingindo-a de modo lastimável, porquanto a pobrezinha não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão
incondicional. Isto não é fácil. Falar sobre isso é fácil. Viver isso é complicado. Mas quem está sendo mais prejudicada nesse momento? É ela. Porque a outra nem tem noção desta contenda. O companheiro está interessado nesta nova pessoa. E ela, sentindo-se traída e num desejo íntimo de revidar, ela acaba atraindo a criação mental, atraindo a energia daquela criação mental, que não é o benefício dela, e ela vai absorvendo fluidicamente, magneticamente, ao ponto de ficar muito próximo ao desequilíbrio orgânico de grande vulto. Hilário, intrigado, perguntou, né? Examinamos, porém, um fenômeno comum. Será que isso aí acontece em vários lares, né? E Aulus coloca intensamente generalizado. Todos os lares que vivem experiências dessa natureza passam por isso. Todos os lares que não vivem essa experiência no campo prático, mas vivem no campo mental, passam por isso. Quando você está do lado de uma pessoa com pensamento em outra, esta outra mentalmente interage. Vive nesse ambiente. Está ali presente, porque a vida ela é mental. Se nós pensarmos em algum desencarnado, nós atraímos ele de imediato. Se falarmos mal de algum companheiro nosso que já partiu, ele pode vir nos cobrar a nossa postura. Se pensarmos nos desencarnados, eles também sentem. Quantas vezes, pensando em alguém, recebemos a ligação dessa pessoa? E a gente fala, nossa, eu estava pensando em você agora. E a pessoa, de alguma sorte, sente vontade de falar, de ligar ou de chegar na nossa casa. É o pensamento agindo num campo que a gente ainda acha totalmente desconhecido. É a influenciação de aulas de almas encarnadas entre si que às vezes alcança o clima de perigosa obsessão. Ele pensava tanto nela que trouxe a imagem, a forma, pensamento dela para dentro do lar. E essa forma fica num processo de sintonia. Quando a esposa, que conhece aquela mulher e entra num pensamento de vingança, ela sintoniza com essa forma e a forma se faz visível para ela. Não visível para ela, mas se faz visível para os espíritos e transmite energia mental negativa para ela. Milhões de lares, continua Aulus dizendo, podem ser comparados a trincheiras de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. Nós não temos noção ainda do que é o pensamento. Temos alguns ensaios, alguns insights. A partir do momento que começamos a entrar neste campo, e o terceiro milênio reserva é o milênio do pensamento, da ação mental, nós vamos ver como que o nosso pensamento interage na atmosfera, interage nos seres vivos, nos vegetais, nos animais, nos nossos companheiros. Qualquer pessoa dentro de casa, ela é um fator gerador de energia que contamina todos com a sua energia. E é contaminado por outros, é o fenômeno da hipnose comum. Quando nós estamos direcionando os outros, estamos hipnotizando eles por ação magnética. Quando eles estão nos direcionando, estão eles nos hipnotizando. Como este capítulo é intitulado Uma Dominação Telepática, como ele já havia criado essa forma por tanto pensar e desejar, e essa forma tem uma ação eletromagnética, toda vez que a esposa entra na mesma frequência, ela acaba sentindo o efeito dessa forma. É apenas uma forma pensamento, que só cabe a Jovino desfazer. É ele que criou, é ele que vai desfazer quando mudar o próprio interesse, a própria ação.
Se ela, a Nésia, tivesse tomado a vacina, né? Vacina nem sempre é bom, vacina dói, dá febre, né? Se ela tivesse se vacinado com um perdão incondicional, são palavras de Aulus, deixo bem claro, ela não estaria sob efeito dessa criação magnética, das vibrações do pensamento desequilibrado do companheiro. E poderíamos enquadrar o assunto nos domínios da mediunidade? Essa é uma pergunta fantástica. É uma criação mental, mas aquela criação mental interage com os seres encarnados. Nós poderíamos dizer que isso tem a ver, né, com mediunidade? Aulos coloca perfeitamente, cabendo-nos acrescentar ainda que o fenômeno pertence à sintonia. Muitos processos de alienação mental guardam nele as origens. Imagina um obsessor que faz um desequilibrado mental, alguém que tem uma fixação, pensar sempre numa cena ou em alguém que está lhe perseguindo. Ele vai criar essa imagem mentalmente e vai sofrer a ação dela. O processo é obsessivo, mas a ação é mental. A influência é do espírito. A influência, nesse caso, é da companheira desencarnada. Ela projeta em Jovino os desejos e os anseios, ele criou uma forma mental que interage sobre a própria companheira. Muitas vezes, continua Aulus, dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição, adversários ferrenhos do passado se reencontram. Chamados pela esfera superior ao reajuste, raramente conseguem superar a aversão de que vêm possuídos, uns à frente dos outros, e alimentam com paixão, no imo de si mesmo, os raios tóxicos da antipatia, que concentrados se transformam em venenos magnéticos, suscetíveis de provocar enfermidade e a morte. Então, o nosso pensamento, ele cria e destrói. Se nós pensarmos em alguma coisa agora, num exercício comum, vamos pensar, por exemplo, num quadro do Cristo. Cada um tem uma imagem na sua cabeça. No campo virtual da nossa atmosfera fluídica, essa imagem se formou. Houve uma aglutinação atômica que formou, porque o pensamento é uma energia que comanda as formações atômicas. Tanto que lá no capítulo do passe nós vimos que a energia mental está abaixo dos níveis subatômicos e dá a eles a forma para que eles mantenham o nosso corpo aglutinado. Uma vez fora do corpo, o espírito totalmente rompido os laços, a energia mental distante, esta compactação atômica que o corpo se desfaz. Não tem mais ali o elo que prendia átomo a átomo. Não tem mais ali o pensamento. Da mesma forma, no campo do pensamento, quando pensamos no quadro do Cristo, enquanto pensarmos nele, ele vai ter uma forma, uma cor. A partir do momento que deixarmos de pensar, esses átomos vão desagregar e a nossa atmosfera fica totalmente esvaecida. Quando desejamos alguma coisa, no nosso campo mental fica visível todas as nossas aspirações, todos os nossos desejos, todas as nossas construções mentais. Nós aprendemos isso com Ernesto Bozano, com o Espírito Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o pensamento, porque se nós temos um desafeto, não vamos nem falar em inimigos, um desafeto, e pensamos mal desse desafeto, já lançamos a ele uma energia ruim. Porque quando eu penso mal, eu faço uma aglutinação da energia, ponho nela um componente ruim do meu pensamento e do sentimento que eu estou tendo naquele momento e projeto sobre aquela pessoa.
Se aquela pessoa estiver fragilizada, ela absorve aquilo, e naquele dia ela tem um dia péssimo. Quantas vezes nós acordamos de manhã de forma negativa? Porque nas atividades noturnas fomos vampirizados pelos espíritos. Trouxemos energias ruins das zonas infernais, das zonas abissais do mundo inferior. Despertamos no corpo físico totalmente sugados. E não nos resguardamos com a oração. O problema é que quando desencarnarmos, não teremos mais o corpo de carne para nos proteger. E da mesma forma que à noite nos vinculamos nas energias inferiores, durante o dia também estaremos. É preciso uma mudança de pensamento, de atitude, atitudes emocionais, atitudes, né, em forma de palavras e de ações, para que a gente realmente comece a atrair a si criaturas que consigam conviver com as nossas criações mentais. Chamados pela esfera superior ao reajuste, nós falamos aqui sobre aqueles que reencarnam, né, acabam concentrando-se, transformam-se em veneno magnético suscetível de provocar a enfermidade e a morte. Para isso, não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contendas visíveis. Eu não preciso estar visível diante de uma pessoa que eu não desejo bem. Só o fato de não desejar o bem, este pensamento procura, porque ele foi direcionado a alguém. Naquele momento, Anésia, que conhecia agora a companheira de aventuras do esposo, e que sentindo a raiva, o sentimento de despeito, de amor próprio ferido, ela começa a entrar na sintonia negativa em projetar energia ruim e em receber energia ruim. Bastam as vibrações silenciosas de crueldade, despeito, ódio e ciúme, violência e desespero, as quais, alimentadas de parte a parte, constituem corrosivos destruidores. E quando ele fala de parte a parte, porque, com certeza, a nova companheira de Jovino não tem nenhuma afeição pela esposa, nem pela família. Ela espera mesmo que ele se liberte daquele compromisso para estar com ela. Então, ela também faz a sua projeção. E, nesse momento, a Anésia, fragilizada pela doença da mãe, pela falta do companheiro dentro de casa, pela preocupação com as filhas, com as contas, ela acaba absorvendo essa carga maior e fica realmente à beira do desequilíbrio físico. Fim da ligeira pausa, o assistente continuou. O pensamento exterioriza-se e projeta-se formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe atingir. Quando benigno e edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. A química mental vive na base de todas as transformações, porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. Isso hoje é estudado até na física quântica. Quando eu penso em alguma coisa, no meu quarto, na intimidade da minha casa, aquilo que eu estou pensando é sintonizado por milhares, por milhões de outras mentes que também pensam naquele mesmo ponto, naquele mesmo valor. Se nós temos um pensamento, por exemplo, de ação no bem, de criar um trabalho para diminuir o sofrimento, naquele momento, esse pensamento, ele, por ser sublime, por ser uma criação, ou melhor, uma formação, porque criar é atributo do Criador.
uma formação. Ele se adapta à lei e começam a gerar recursos para que ele se torne realidade. Se o pensamento é negativo, ele também vai ser potencializado por diversas mentes. Quando você pensa num crime, um assalto, e você começa a fazer a arquitetura desse crime, naquele momento a sua mente começa a ser invadida por milhares de pensamentos de encarnados e desencarnados que vivem às margens da criminalidade e potencializam as suas criações, a sua ideia, fenômenos mediúnicos de forma vulgar, porque são transmissões de pensamentos. E a gente observa o quanto que isso é real, o quanto que numa discussão que parecia algo tão tranquilo, de repente toma proporções muito grandes e parte para a agressividade, porque você entra numa discussão, às vezes de ponto de vista, e aquilo é potencializado dentro de você, e cai no campo da ofensa, no campo da ridicularização, no campo da violência, e acabam com isso chegando até mesmo à violência física. Precisamos resguardar nossa casa mental. Evitar qualquer tipo de assunto que nos faça reflexões de nível inferior. Qualquer proposta de conteúdo que nos levem a vinculações de ideias que não nos edifiquem. Essa é a proposta da doutrina espírita. Crescimento. Agora, se eu fico assistindo uma série de programas que evidencializam a violência, daqui a pouco você começa a refletir naquele nível, a querer resolver as coisas da forma mais prática, da forma mais superficial, destruindo o outro ser, tirando a vida, perseguindo, buscando uma justiça que não nos cabe, e sim aquele que é justo por excelência. E como solucionar o problema da antipatia contra nós? Né? Perguntou Hilário nesse ponto. Porque, eu até entendo que eu posso controlar a criação mental que parte de mim. Mas e a antipatia daqueles que não gostam de mim? Aí Aulos também responde, a melhor maneira de extinguir o fogo é recusar-lhe combustível. Se você foi ofendido, silencia e cresça. Se alguém te persegue, ore. Se alguém te calunia, ore. Está escrito no Evangelho a resposta. Se alguém nos deseja o mal, ore pela pessoa. Não sintonize no processo da criação mental, porque daqui a pouco aquela energia está me fazendo mal, limitando-me, tanto na parte da saúde física, como na parte espiritual. A fraternidade operante será sempre o remédio eficaz ante as perturbações dessa natureza. Por isso mesmo, o Cristo aconselhava o amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem e a oração aos que nos caluniam, com atitudes indispensáveis à garantia de nossa paz e de nossa vitória. Nesse instante, porém, Anésia consultara o relógio e reerguera-se. 20 horas. Era o momento preciso de suas preces, junto da mãezinha doente, e acompanhamo-la atenciosos, a fim de igualmente orarmos. O que ele coloca para nós nesse finalzinho? Aquela última passagem do filme Nosso Lar. Quando André Luiz vem à casa, que ele residia, e vê a esposa com outro companheiro. Primeiro sentimento, ciúme. A raiva. E quando ele fica com ciúme, com a raiva, ele sintoniza com qual realidade espiritual? Com as realidades mais baixas, ele retorna ao umbral. Aí ele para, vê o sofrimento daquelas almas todas e pensa,
Eu não preciso mais disso. Eu tenho compreensão. E ali, através da oração, claro que o filme não trabalha dessa forma, através da oração, de uma postura mental superior, ele consegue se retirar dali e voltar ao pensamento que ele tinha quando habitava a colônia nosso lar. Nós também passamos por isso. Se o nosso íntimo é atribulado, cheio de insatisfações, de insegurança, nossos sonhos são sonhos ainda turbulentos. São sonhos desconexos, são incursões ao mundo espiritual a nível preocupante. Enquanto que se a gente já encontra a paz, a tranquilidade, a prece é justamente um pedido de força para equilibrarmos numa onda de trabalho positivo, a gente vai adentrar o mundo espiritual sem a vinculação com esse pensamento inferior. É um capítulo muito complicado esse. Porque algumas pessoas podem dizer assim, nossa, mas como é que um pensamento pode criar isso tudo? Lembremos que é o pensamento do Criador que expande o universo. É o pensamento de nosso Senhor Jesus Cristo que controla todos os fenômenos naturais, biológicos, sísmicos e ciclópicos do planeta Terra. Enquanto o pensamento dele estiver aqui, envolvendo átomo por átomo desta criação, nós temos uma natureza em ciclos perfeitos, nós temos fenômenos de rotação e translação num equilíbrio universal quase que inexplicável. É a mente de quem governa a expressão dos próprios governantes. A nossa mente, porém, ela contamina essa governança do bem. Ela agride um teor dos seus pensamentos, das suas ambições, dos seus desejos desequilibrados. E a gente projeta na própria natureza do planeta uma energia que aos poucos precisa ser transformada. O convite à regeneração é um convite de transformação do próprio planeta. Nós precisamos pensar melhor para falar melhor e, consequentemente, agir melhor. Não adianta fazer o contrário. Eu ajo de certa forma para que as pessoas pensem algo que eu sou, que eu não sou. A reforma, ela parte do íntimo para o exterior. Eu começo mudando valores, paradigmas, interesses, e isso vai se projetando naturalmente e vai aparecer nos meus próprios atos. O próximo capítulo, capítulo 20, Mediunidade no Leito de Morte, ele vai dar sequência a este caso. Nós vamos ver como que a espiritualidade vai agir para tirar a Anésia desse processo de doença mental. Nós não vamos fazer nenhum tipo, né? Você vai ver que não há nenhuma uma intervenção espiritual para que Jovino se afaste da mulher. Porque se a Anésia fosse num trabalho inferior dos interesses primários, o que ela ia pedir? Ah, não, vocês fazem um trabalho aí para tirar essa mulher da vida dele. Só que isso não existe. Ninguém vai burlar o livre-arbítrio. Lembremos que os espíritos superiores, eles nos orientam para a vida espiritual. Então, eles vão proteger a Anésia com recursos que ela tem. Vamos começar o capítulo, que é um capítulo muito belo. Lembremos que nós falamos lá atrás. São 3 capítulos dentro de um drama social. Nós estamos entrando agora no 2º capítulo, Mediunidade e Oração. Em estreito aposento, uma senhora aparentando 70 anos de idade acusava aflitiva dispneia. Uma respiração dolorida, descontrolada. Parecia realmente que aquela senhora abeirava-se da libertação espiritual. A pequena Márcia, agitando um leque improvisado, propiciava-lhe ar fresco. Ao lado da enferma, porém,
uma entidade de aspecto desagradável exibia estranha máscara de perturbação e sofrimento, imantando-se a ela e agravando-lhe os tormentos físicos. Toda companhia espiritual nos traz algum tipo de sensação. Toda. Se nós estávamos bem e passamos a ficar ruim porque pensamos no mal e depois o mal-estar está contínuo, nós sintonizamos com ondas mentais. E elas estão ainda em nós. Precisamos, através da prece, nos libertar, arrancar de nós aquela limitação, aquele mal-estar, para um bem-estar maior. Nesse caso, a senhora doente acabava se permitindo a imantação daquele espírito, que agravava-lhe o quadro. A presença dele trazia mal-estar. Enquanto a Nésia se acomodava junto à doente, com inexcedível ternura, procurando esquecer-se de si mesmo para ajudá-la, Aulus informou prestimoso: temos aqui nossa irmã Elisa em avançado processo liberatório. Vive as últimas horas no corpo carnal. E este homem de triste aspecto que lhe guarda a cabeceira? Perguntou Hilário, né? Indicando a entidade, que não via os espíritos, tamanho o seu estado de materialização. Este é um infortunado filho que nossa venerável amiga, há muitos anos, distanciado da experiência física, teve a infelicidade de chafurdar no vício da embriaguez e foi assassinado numa noite de extravagância. A genitora, porém, dele se recorda como um herói, e a evocá-lo incessantemente, retém o infeliz ao pé do próprio leito. O que acontece nesse caso? Uma mãe pensa que o filho sempre é um herói. Ah, meu filho foi assassinado, coitado, ele era uma pessoa tão boa. Ela não consegue ver, às vezes, as fragilidades morais do próprio filho. Era, como diz aqui Aulus, né, um infortunado que tinha ainda o vício da embriaguez e que foi assassinado numa noite de extravagância, numa noite que ele se permitiu tudo e naquela ânsia toda acabou sendo assassinado. Perdido no mundo espiritual, sem um roteiro, sem uma orientação para a própria realidade, ele sente-se atraído pelo pensamento da mãe, porque ela sempre lembrava: ah, meu filho sim que era bom, coitado, foi morto tão cedo, né, por pessoas inescrupulosas, e aquele pensamento, aquele chamamento fez com que ele se acoplasse mentalmente a ela. Mas o seu estado íntimo acaba sugando a energia vital dela. É por isso que a gente fala, né, nós temos que deixar os mortos enterrar seus mortos. A pessoa desencarnou, lembre dela com alegria, mas deixa ela seguir seu caminho. Não fica chamando: ah, fulano, vem me buscar, vem conviver comigo, se você estivesse aqui, não estaria sofrendo. Esse pensamento atrai, é uma evocação. E o ser que não pode fazer nada para beneficiar acaba ficando imantado pela energia mental daquela que evoca ele incessantemente e acaba prejudicando o quadro. Nós, espíritas esclarecidos, não fazemos isso. Deixamos os entes queridos que partiram caminharem com as próprias pernas, encontrarem a colheita de suas plantações. E isso é muito importante, porque nós, daqui a um tempo, também precisaremos estarmos livres daqueles que estão próximos a nós, porque o objetivo da família é desvincular. Nós estamos vinculados por compromissos, por missões com os filhos, por falhas do passado, mas a partir do momento que criamos neles as asas para voarem, nós desvinculamos. Além de nossos filhos, são nossos irmãos perante o Criador.
Então, nós aproximamos a alma de Deus, cuidamos do seu esclarecimento, mas deixamos que eles possam voar. E nesse caso, coitada dessa senhora, sem o esclarecimento necessário, ela ficava naquela ânsia, porque talvez está sozinha, está na casa de uma filha que não pode lhe dispensar atenção o tempo todo, e ela começa a chamar por esse filho desencarnado o tempo todo. Ah, meu filho, você que morreu há tanto tempo, com certeza você pode estar, né, pode me ajudar, e não sabe nem a realidade do filho. Como no capítulo anterior, aquela mãe que queria que o filho viesse psicografar, e o filho era um suicida. Ele adentra o ambiente no aspecto lastimável, arrastando-se pelo chão, agarrando as pernas dela, e ela passa mal com a presença dele, porque esta classe de espíritos, espíritos sofredores, não transmite nenhuma sensação agradável. Isso é da própria lei, é fenômeno de sintonia. Ora essa, por quê, né? Pergunta Hilário. E o assistente modificou o tom de voz e recomendou-nos serenidade. Analisaríamos o caso em momento oportuno. O problema de Anésia pedia colaboração imediata. Falou assim, ó, esquece o obsessor aí, né? É filho, foi ela que buscou, está prejudicando a ela, mas não é ele o foco do nosso estudo. Realmente, a pobre senhora de fisionomia fatigada acariciava a enferma com palavras de amor, mas Dona Elisa parecia loucada e distante. Anésia desfez-se em lágrimas. Por que chorar, mãezinha, né? Dizia a filha. Vovó não está pior. E a voz meiga de Márcia ressoou no quarto, modulada com inefável carinho. A menina, que nem de longe poderia perceber a tortura materna, enlaçou a genitora, convidando-a à oração. Quer dizer, a criança não tinha criança, né? Uma jovem de 14, 15 anos, não tinha sequer a noção dos padecimentos íntimos da mãe, porque a Anésia, apesar de se sentir injustiçada e tudo, preservava a imagem do pai. E ela então abraça a mãe e convida a mãe à oração daquele culto no lar, onde ela, a mãe e a avó doente participavam. Dona Nésia desejou a presença das filhas mais velhas, contudo, Marcina e Marta alegaram que o natalício de uma companheira de trabalho lhes impunha a necessidade de sair por alguns minutos. A dona da casa sentou-se rente à enferma e, acompanhada pela atenção da filhinha, pronunciou sentida prece. Olha o que é o culto no lar. À medida que orava, funda modificação se lhe imprimia no mundo interior. Voltamos lá no passe. A energia mental transformada, ela vem transformando de dentro para fora. Então, aquela angústia, aquela dor, aquela desilusão, naquele momento da prece, cessa. A gente não consegue manter aquele nível de pensamento, mas naquele momento, cessa. Os dardos de tristeza que lhe dilaceravam a alma desapareceram ante os raios de branda luz que lhe exteriorizavam do coração. Desse instante, qual se houver acendido uma lâmpada em plena obscuridade, vários desencarnados sofredores penetraram o quarto, abeirando-se dela à maneira de doentes, solicitando medicação. Nenhum deles nos assinalava a presença e, diante de nossa curiosidade, Aulos esclareceu. Vamos deixar aqui para a próxima semana, para que a gente possa dar sequência. Toda vez que a gente faz uma prece sentida, principalmente nos momentos de evangelho no lar, quando se ora com fervor, acende-se luzes espirituais que atraem espíritos que estão próximos da libertação das trevas. Eles vêm como mariposas em busca da luz e ali aguardam um momento de se desprenderem. É o momento que a espiritualidade, utilizando o nível mental superior, adentra a nossa casa e acolhe em processo de libertação
esses espíritos. Há tantas pessoas dizendo, né? Ah, mas as casas espíritas estão fechadas, nós não temos trabalhos espirituais. Olha que trabalho espiritual belíssimo, de pureza, de libertação, de amplidão, de liberar almas do sofrimento dos vícios a uma vida superior através da oração no lar. Semana que vem nós vamos pegar desse ponto para frente. E após o culto no lar, a incursão de Anésia ao mundo espiritual para a libertação dela própria do processo da autoobsessão, da dominação telepática da nova companheira de Jovim. Vamos agradecer a Deus, então. Senhor Jesus, Mestre querido, sabendo que a oração é para nós, Senhor, um momento de libertação espiritual, nós te pedimos que nos ajude a equilibrar nosso pensamento. Que em momento nenhum nos posicionemos nas discussões, nos paradigmas, nas divergências, na maledicência, na crueldade, na vingança, porque qualquer pensamento nesta área, Senhor, é um pensamento que gera energias que adoecem as pessoas e nos adoecem também. Que possamos pensar num nível superior, independente daquilo que vem até nós, no campo do convívio social. Quando formos desprezados, pisados, perseguidos, ridicularizados, lembremos de Jesus, que ao passar pelo sumo sacerdote, foi coroado com espinhos, vestindo um pano imundo à guisa de túnica, arrastando um pedaço de cana pela mão como se fosse um cetro, ridicularizado pelos judeus. A alma mais pura que conhecemos atravessa essa renúncia em profundo silêncio, sem condenação, sem desejar nenhuma réplica, apenas abençoando e crescendo. Ensina-nos também, Senhor, a silenciar as nossas inquietações e a crescermos espiritualmente para sermos um dia instrumentos nas mãos do Criador. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Abençoe a semana que se inicia. Abençoe a todas as almas que partiram ao mundo espiritual. Nosso querido companheiro Luiz Heleno, que foi trabalhador aqui do Movimento Espírita de Bicas, que retornou à pátria espiritual, que tudo aquilo que ele construiu de bom, de útil, com o seu dinamismo, com a sua boa vontade de agir, possa refletir para si agora um novo caminho, um novo estímulo, porque o trabalho não para, apenas desdobra e muda de caminho. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos pela presença, pelo carinho.